Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. Me chamo Fernando Matias, mas enfim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, até que enfim voltou de novo, né? Enfim, vamos aproveitar esse ritmo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um conto da Clarice Lispector chamado Feliz Aniversário. Eu acho esse título tão engraçado, mas daqui a pouco vocês vão saber, tá bom? Essa ironia desse título. Me perdoe a repetição do tá bom. Tô tentando reduzir isso, um dia eu chego lá. É, bom, enfim, esse conto tá nessa antologia aqui. Eu li nessa antologia aqui, Leituras de Escritor, é uma seleção da Ana Maria Machado. E esse conto também está aqui, ó, nessa antologia que também é bem conhecida, né? A maioria das pessoas que leem Clarice Lispector, pelo menos, eu vejo citando muito esse livro aqui, essa edição aqui. Também tem e-book, dá para você achar aí na internet os contos da Clarice Lispector, várias pessoas colocam no Google, então digita lá Feliz Aniversário da Clarice Lispector e vocês vão ver esse conto, que é muito famoso da autora, inclusive, né? Ele é citado como um dos melhores da Clarice Lispector. Pelo menos, na minha visão, esse é um conto muito incrível. É, Vamos à história. Do que se trata Feliz Aniversário, Fernando? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, acredito eu, porque eu fiz várias anotações aqui. Então, como eu não estou usando o notebook, eu não estou editando o vídeo, então o vídeo vai assim mesmo. O vídeo vai e então eu vou ter que fazer essas pausas aí para dar uma lida no meu roteiro, né? Porque isso aqui é uma análise do conto, tá bom, gente? Depois, tá bom de novo. Eu sento, quando eu leio o conto, eu sento, reviso. Então eu paro, analiso cada trecho de novo e depois eu faço essas anotações aqui, ó. Então isso aqui é a minha análise do conto, o que eu observei da narrativa. Só que, como eu estou fazendo esse vídeo para deixar registrada essa minha releitura, porque eu já li esse conto ao ano passado, enfim, e eu gostei tanto, eu falei, preciso gravar um vídeo só sobre esse conto. Então eu também anoto as páginas de cada trecho para assim o vídeo ficar interessante. Eu sei que eu já decorri aqui, sei lá, uns 2 minutos, né, enrolando, mas é só para vocês terem ideia. Então eu vou precisar seguir isso aqui, tá? Do que se trata Feliz Aniversário da Clarice Lispector? Esse é um conto que vai nos contar ali a história dessa senhora, dessa velha. Sim, você tem aqui a expressão, a palavra velha se usando para denominar essa personagem. Então, essa velha, essa senhora que está completando o ano. Ela está tendo ali, vai fazer, inclusive ela faz 89 anos, né? Quase 90 anos. Essa mulher se chama Anitta e os filhos dela, né, todo ano, quando ela completa ano, né, os familiares fazem ali um aniversário para essa mulher, para essa senhora, Anitta, 89 anos. E só que nesse ano você percebe que as coisas mudam. Parece que essa mulher, eu não sei se nos anos anteriores ela era assim, mas os familiares, os amigos, os irmãos, enfim, os parentes dessa senhora de 89 anos, eles são falsos. Eles estão ali na festa, não tá nem aí pra velha, não tá nem aí pra senhora de 89 anos. Os filhos dela, parece que eles estão ali mais por uma obrigação, mais por ser essa questão tradicional da família. E a velha sente isso, a senhora sente isso, e ela vai refletir isso de uma forma avassaladora. Então, o conto ele vai tendo essas brincadeiras, porque Clarice Lispector brinca com a gente muito aqui, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, mas o interessante de se observar isso é o conto. Você vai ter o aniversário dessa velha, dessa senhora, Anitta, de 89 anos, e os filhos vão fazer isso para ela, e você vai acompanhar o comportamento dessas pessoas nessa festa, o comportamento da personagem principal, que é a Anitta, o comportamento dos outros personagens aqui. Então, esse é um conto de trocentos outros contos da Clarice Lispector que se destaca pela capacidade que a autora tem de fazer um retrato psíquico de cada personagem. Então, aqui, esse conto ele ganha mais por essa complexidade de sentimentos, complexidade de personalidades, e Clarice Lispector se destaca muito nesse conto por essa questão. E nesse conto, explicitamente, ele é um conto muito
introspectivo. Então, a autora quer dizer isso, mas espera aí, não é dessa forma. Temos que lembrar que Clarice Lispector, os críticos, né, que analisam a obra de Clarice Lispector, os contos da Clarice Lispector, destacam muito a questão dela usar palavras diretas, muitas vezes ela faz essa questão, esse fluxo rápido, então você percebe que é uma simples frase ali, que é um simples textozinho, é aquela coisa simples, mas a autora ganha o que é que tem por trás daquela frase, o que é que tem por trás daquele texto. Então é sempre uma escrita muito sublinhar, é assim que fala, né? É uma coisa muito entre linhas, é uma coisa muito dentro. Então, o título mesmo, Feliz Aniversário. Quando você lê a história, você percebe que esse feliz aniversário ali, ele é irônico. Ele não é um feliz aniversário, eu estou lhe desejando um feliz aniversário. Não, é um feliz aniversário do tipo, feliz aniversário, sabe? Tô nem aí pra você. Então então tem essa questão aqui que é muito envolvente, eu diria. Eu diria que isso acaba sendo muito envolvente na Clarice Lispector, porque você sempre, como leitor, você sempre quer saber o que vai acontecer. Você sempre quer saber qual é o outro passo da autora. Então vamos usar as minhas anotações aqui. Esse é o conto aqui. Isso tem spoiler, desculpa. Vai chegar um certo momento do vídeo que eu vou contar o final do conto, mas não se preocupe, a experiência de ler isso aqui não estraga. Ó, temos aqui críticas ao machismo, já que a filha que cuida da mãe, que organiza a festa, ela vai ser desvalorizada. Temos que lembrar que ela é filha única, ela é a única mulher, filha dessa senhora, que cuida dela, mas que os outros filhos homens, porque são 6 filhos homens, se eu não estou enganado, eles percebem, aliás, dá a entender que a obrigação de cuidar dessa senhora de 89 anos é da filha, por ela ser mulher. Entendeu? Então a crítica ao machismo também, nesse conto, ele é interessante. E tem um trecho que você vai perceber que isso é feito de uma forma muito minuciosa, de uma forma que dá a entender isso, que você precisa de uma, duas, três, quatro releituras para conseguir absorver isso. Então a Clarice Lispector, ela é esse tipo de autora e ela faz isso muito bem. Olha, Clarice vai brincar com nós aqui envolvendo o foco dessa mulher idosa nas coisas, então você percebe que, pelo menos nessa minha releitura, o que eu percebi foi que sempre é focado nas coisas. Na maioria das vezes, o foco dessa senhora é sempre nas coisas. É como se fosse uma forma dessa senhora de 89 anos se desvencilhar daquelas pessoas. É como se fosse uma forma de toda aquela angústia ser cortada ali, ela prestando atenção em outra coisa. Eu acho isso bem interessante aqui. Isso vai ser acabar revelando na página 158 aqui, ó. 158 você tem um trecho que também vai dizer sobre isso, ó. De vez em quando, consciente dos guardanapos coloridos, presta muita atenção, ela está prestando atenção nos guardanapos coloridos. Quem é que presta atenção nos guardanapos coloridos? Quando eu estou numa festa de aniversário, eu presto atenção no bolo. Enfim, ó, olhando curiosa um ou outro balão estremecer aos carros que passavam. E de vez em quando, aquela angústia muda quando acompanhava, fascinada e impotente, o voo da mosca em torno do bolo. A atenção da senhora é nessas coisas pequenas, como uma forma de sair daquilo, daquele tumulto, daquelas pessoas falsas que estão ali por estarem ali, sabe? Na página 159 temos um outro texto, só que perceba, nesse texto aqui há um sentimento, há uma coisa introspectiva. No outro texto, olha, da página 159, isso é interessante. Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre. Estava era posta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca. Nesse trecho, perceba que no trecho anterior foi uma coisa introspectiva, foi o sentimento dela. Aqui nesse trecho, não. É a aparência dela diante daquilo. Então, a forma como Clarice Lispector brinca aqui é interessante. Ela pega o sentimento da autora,
Desculpa, ela pega o sentimento da personagem, ela faz um rodeio ali pra você perceber o que é que ela tá sentindo, e depois ela volta pra aparência da personagem. Como é que ela tá ali, sentada na cadeira, ou angustiante, não tá nem aí pra aquilo tudo. Então ela faz ali esse revés, né? Essa transição ali, que é interessante. Hum. Você tem outro texto aqui da página 159. E os outros que estão ali naquela festa, como é que eles estão? Na página 159 você tem um texto ali, que eu observei isso aqui atentamente e percebo. Ó, alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros trouxeram saboneteira, uma combinação de jersey, um broche de fantasia, um vasinho de cactos, nada. Nada que a dona da casa pudesse aproveitar para si mesma ou para seus filhos. Nada que a própria aniversariante pudesse realmente aproveitar, constituindo assim uma economia. A dona da casa guardava os presentes. Perceba as duas palavras que Clarice Lispector usa aqui, muito, ó. Amarga, irônica. Então, assim, os objetos retratam perfeitamente o que as pessoas estão sentindo sobre a velha. E a velha sabe perfeitamente disso. Amarga, irônica. Então, em vez dos outros darem presentes alegres, presentes bacanas que ela vai usar, que ela vai se sentir alegre e tudo mais, eles dão coisas de casa, coisas de dona de casa. Eles poderiam dar, sei lá, uma coisa melhor pra velha, mas não. E a velha sabe disso. Isso é interessante. O jogo da Clarice aqui é interessante. Perceba que também não é só a velha que está indignada com tudo isso. A filha dela também tá. A Zilda. Ó, mas ninguém elogiou a ideia de Zilda, e ela se perguntou angustiada se eles não estariam pensando que fora por economia de velas, ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforos sequer para a comida da festa que ela, Zilda, servia como uma escrava. Os pés exaustos e o coração revoltado. Então Zilda também está revoltada com os outros ali. É tudo muito multifacetado, é tudo muito mascarado, sabe? Enfim. Então a Zilda também está angustiada. Na página 161, a autora foi. Muita cena. Isso aqui é interessante. A autora brinca com a gente, Clarice Lispector brinca com a gente, e há essa fluidez muito constante aqui no texto. É a fluidez entre aspas, né? Porque Clarice diz ao mesmo tempo que não diz. Mas do nada, a autora ela vai treinando você a que alguma coisa aconteça. Pelo menos eu percebi isso, essa é a minha interpretação do conto. Na página 161, um trechozinho, depois daquele trecho ali que eu falei, enfim, na outra página, olha esse texto aqui. E de súbito a velha pegou na faca e sem hesitação, como se hesitando um momento, ela toda caísse para a frente, deu a primeira talhada com punho de assassina. Então assim, a velha estava lá, respeitando. Nesse momento aqui, ela continua respeitando, mas é um impulso. É como se ela colocasse toda a raiva pra fora. Acho que eu já fiz isso também. Todo mundo deve ter feito isso na vida, colocar a raiva pra fora. A velha colocou a raiva pra fora, cortando o bolo de uma forma grotesca. De uma forma assassina. Isso aí, dona Anitta. 59 anos de idade. Você percebe também que a velha aqui na história ela vai cuspir no chão como uma forma de indignação também. Ela vai fazer isso depois. Ela vai lá e cospe no chão. Eu vou ler esse textozinho aqui, tá? Olha, esse texto está na página 163 dessa minha edição, mas tanto faz aí você tentar achar o texto. Olha. Como, tendo sido tão forte, poderá dar à luz aqueles seres opacos com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara. A quem respeitara e que lhe fizera filhos, e lhe pagara os partos, e lhe honrara os resguardos. O troco fora bom.
mas dera aqueles azedos e infelizes frutos sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz àqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas eram o que eram. Uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha, parecia um rato está acotovelando a sua família. Incoercível. Virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão. Então, aqui nesse texto, toda a indignação, toda a angústia, toda a revolta dessa idosa é colocada para fora com cuspe. Ela não gosta daquelas pessoas, ela não gosta daqueles seres que estão ali, que ela mesma criou. Ela não gosta. Ela se sente revoltada, ela se sente, eu diria até que ameaçada. Esse é o sentimento que Clarice Lispector trabalha aqui no seu texto. E lembrando, tá certo? Olha, ela sabe dos papéis de cada um deles ali na sala. Ela sabe. E isso é interessante aqui porque, olha, perceba perfeitamente como é que os outros olham ela quando ela cuspe no chão. O que é que eles pensam? Vamos ver, olha. Em um parágrafo, aliás, em 2 linhazinhas, ó, todos olharam a aniversariante, compungidos, respeitosos, em silêncio. Esse outro texto aqui é interessante. Percebam que a velha a todo momento está na passiva. Então ela está aceitando as coisas ali, ela está lidando com aquilo ali respeitosamente, sempre em segundo plano. Não é isso? Até que ela pede um copo de vinho. Me dá um copo de vinho. Clarice Lispector coloca uma exclamação aqui, tá? Me dá um copo de vinho, disse, né? Olha, o silêncio se fez de súbito, cada um com um copo imobilizado na mão. Aqui é o primeiro momento em que ela pede alguma coisa. Me dá um copo de vinho. Ela ficou calada, ela sentiu aquilo, mas nesse momento aqui ela pede uma coisa. Me dá um copo de vinho. Só que aí o que acontece? Aqui ela entra na ativa. E aí você percebe a voz dela. Aqui a voz da personagem está forte. Olha. Vovozinha, não vai lhe fazer mal? Esse aqui quem pergunta é a neta roliça e baixinha. A neta pergunta. E ela vai responder agora com palavras mais obscenas. Ela vai responder agora com palavras mais grotescas, com asco mesmo daquelas pessoas. Que vovozinha que nada! Explodiu amarga aniversariante. Que o diabo vos carregue, corja de maricas, cornos e vagabundas. Me dá um copo de vinho, Dorothy. E aí Clarice Lispector termina com ordenou, né? Ela termina com ordenou. Aqui ela não pede por favor, ela ordena. Interessante. Ela é passiva, ela entra aqui em primeiro plano. Pelo menos um dos momentos mais perturbadores desse conto, na minha opinião, não é nem tudo isso, tá bom? Porque isso aqui é fato. Você percebe que tem pessoas que estão naquela festa e você não tá nem aí pra elas e tudo mais. Isso acontece. Mas para mim o momento mais perturbador desse conto é quando as pessoas estão indo embora. O sentimento que Clarice Lispector deixa aqui é um sentimento de que aquelas pessoas não querem mais voltarem para aquela festa ou estão enganando de uma certa forma. Você percebe até pela forma como eles se despedem da senhora ali, é como se no próximo ano eles esperassem que ela morresse, sabe? Isso gera uma frustração no leitor terrível. O comportamento que aquela velha teve durante a festa inteira foi um comportamento inquieto e ao mesmo tempo um comportamento gritante. Então, assim, ela demonstra isso nos seus atos, mas ao mesmo tempo ela não demonstra. Então, a impressão que os outros têm da velha não é exatamente o que a velha quer que eles pensem dela, mas toda a fúria que ela está por dentro acaba sendo muito captada por eles, mas de uma forma que não é exatamente isso, sabe? Porque Clarice Lispector tem esse jogozinho de colocar uma palavra e ter toda uma ambiguidade por trás disso.
Parece 68 aqui. Tô com medo de esquecer de falar alguma coisa pra vocês ali importante. Aqui é o finalzinho, tá? Finalzinho não, já estamos terminando aqui pra essa parte. Alguns conseguiram olhar nos olhos dos outros com uma cordialidade sem receio. Alguns abotoavam os casacos das crianças, olhando o céu à procura de um sinal do tempo. Todos sentindo obscuramente que na despedida se poderia talvez agora, sem perigo de compromisso, ser bom e dizer aquela palavra a mais. Que palavra? Eles não sabiam propriamente e olhavam-se sorrindo, mudos. Era um instante que pedia para ser vivo, mas que era morto. Começaram a se separar, andando de costas, sem saber como se desligar dos parentes, sem brusquidão. Perceba que a velha senhora de 89 anos, angustiada, deixa todas aquelas pessoas perdidas. Agora elas não sabem para onde vão, ou se elas sabem, dentro delas alguma coisa deu errado. Elas estão perdidas. Elas tentam fugir daquilo ali. E as poucas palavras que essa idosa emitiu foram palavras suficientes para transmitir nele toda a indignação. Isso é espetacular. A forma como Clarice Lispector elabora esse conto é incrível. Leiam Feliz Aniversário, tá? E prosseguindo aqui, porque não acabamos a análise, tá? As pessoas vão embora, desejando, né? E a velha, como é que tá, velho? Como é que tá a idosa de 89 anos ali, perante tudo aquilo que aconteceu, perante todos os sentimentos dos outros e do dela mesmo, né? É um lapso, né? De sentimentos, de decepções, tá? De fúria. Vamos lá, vamos pro trecho final aqui. Trecho final, peço muito atenção. Isso aqui é o trecho final do conto. Enquanto isso, lá em cima, sobre escadas e contingências, estava a aniversariante, sentada à cabeceira da mesa, ereta, definitiva, maior do que ela mesma. Será que hoje não vai jantar? Não vai ter janta? Meditava ela. A morte era o seu mistério. Eu acho esse final incrível, porque assim, ó. Pra quem, pelo menos eu adoro artes cênicas, eu adoro a complexidade de personagens, é algo que eu estou sempre estudando, é algo que eu estou sempre relendo. Eu amo o teatro, eu amo a atuação, amo interpretação de textos e tudo mais. É a minha praia, é o que eu nasci pra ser. Mas é o seguinte, quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, você percebe, pelo menos eu, como com essa experiência mais de artes cênicas, apesar da pouca idade que eu aparento, eu tenho, né? É o seguinte, se fosse atuar isso aqui, iria existir uma modificação de tom aqui, muito forte, né? Nessa frasezinha aqui. Será que hoje não vai ter janta? Aliás, desculpa, será que hoje não vai ter jantar? Então, assim, é uma frase muito simples, mas que transmite. É como se toda aquela fúria dela, todo aquele lapso que ela estava tendo, sei lá, aquele sentimento doido que ela estava tendo aqui, fosse se relaxando, fosse se contraindo nessa simples frase. Será que hoje não vai ter jantar? Nessa pergunta, né, aliás. Então, preste muita atenção à modificação que a Clarice Lispector faz com as palavras, né? Com a formulação das palavras, a forma como ela vai posicionando as palavras, a forma como ela vai brincando ali com o leitor. Pode aparentar ser simples, mas para Clarice Lispector nada é simples. Eu me lembro de uma entrevista que Clarice Lispector deu à TV Cultura, né? Eu sempre, quando eu tô com saudade de ouvir a voz dela, de perceber todo o sentimento que ela tinha, porque naquela entrevista da TV Cultura você percebe claramente que tinha alguma coisa de errado e ao mesmo tempo tinha algo de normal em Clarice Lispector. Dava a entender que ela estava com depressão ou não, eu não sei. Mas eu sei que
ela fala uma coisa bem interessante quando um entrevistador pergunta sobre a compreensão dos textos da autora, dos livros da autora, já que ela foi, durante a sua vida, chamada por muitos jovens e por muita gente especialista e crítica como uma autora hermética. E até hoje, muita gente observa os textos de Clarice Lispector e a chama de hermética e não gosta dos textos dela por ter uma questão muito íntima, grande, muito introspectiva, forte. Temos que lembrar o seguinte, é, ela fala da seguinte forma, que ela não fala exatamente com essas palavras, mas é parecido. Ela supõe que uma questão de entender ela é mais uma questão de sentir ela e não do raciocínio por si só. Então você tem que sentir o texto de Clarice Lispector para entender Clarice Lispector. E é exatamente dessa forma que esse conto, e eu acredito que trocentos outros textos da autora, que eu já li outros também, eu já li alguns livros dela. No começo desse ano eu li um livro dela, no ano passado eu li um livro dela, Água Viva, eu li esse ano. Então, Clarice Lispector é uma autora muito densa, mas não é aquela densidade superficial que estamos acostumados a outros textos, não, é uma densidade profunda. É um mergulho muito íntimo. Enfim, eu não sei porquê, mas de uma certa forma ou de outra, Clarice Lispector me lembra muito Hilda Hilst. Não sei porquê. Para finalizar, eu também vou destacar a questão da família, né? Para destacar aqui, porque a forma como essa família vai se desconstruindo ao longo do conto também é interessante. Só que temos que lembrar que não acompanhamos o passado. O que nós entendemos e podemos destacar aqui é que essa desconstrução da família nesse momento é uma desconstrução feita de uma forma bem interessante de se observar, tá? Então, enfim, aquelas pessoas estavam manchadas de uma certa forma ou de outra. As pessoas não estavam nem aí para ela não estava nem aí para eles, né? E quando isso acontece, o que nós temos é um estado de é um estado de completa perdição. Quase isso. Sobre o título do conto, para finalizar, o que eu observei, Fernanda Matias, na minha análise, isso aqui é o que, gente, eu sentei na mesa e fiz uma análise, a minha análise, tá certo? Então, assim, você pode ter as suas interpretações, aqui é a minha interpretação e do que eu entendi pelas minhas experiências de leitura. O título desse conto, Feliz Aniversário, é um título irônico, porque é assim, ó, eu entendo esse título, eu faço ali uma comparação com uma frase muito comum que as pessoas falam hoje em dia, que é, tá tudo bem com você? Sabe aquelas pessoas do Instagram, do WhatsApp, que sei lá, somem da sua vida durante meses, tá certo? Meses da sua vida, e aí quando chega pra você ela pergunta, oi, tá tudo bem com você? Sabe? É de um deboche, é de uma coisa absurda, porque é de uma falsidade tremenda. Eu interpreto exatamente esse título. Feliz aniversário, sabe? As pessoas não estavam desejando de fato feliz aniversário, as pessoas não queriam de fato, aliás, que aquela mulher, sei lá, vivesse mais um ano da vida dela. As pessoas não estavam nem aí. Se ela morresse amanhã, ok, iriam fingir ali um chorozinho e ok. Era isso, exatamente, na minha opinião, o que esse título demonstra é isso, feliz aniversário. As pessoas não estavam nem aí pra ela, não queriam desejar feliz aniversário pra ela. É uma comparação com a pergunta, tá tudo bem com você? Eu acho interessante essa pergunta, deixando bem claro, de pessoas que somem da sua vida durante meses, tá certo? Aparecem do nada e fazem essa pergunta aí como se quisessem saber se tá tudo bem com vocês, não é isso? Essa não é a realidade, tá? Pelo menos essa é a minha interpretação. E eu consegui, palmas para Fernando, conversar com vocês sobre todas as minhas análises aqui, as minhas anotações. Eu escrevo tudo, mas depois com certeza esse caderno aqui vai pro lixo, porque... Mas tá registrado no vídeo, isso aqui não some, pelo menos não some no YouTube, né? E é isso, gente. Leiam Clarice Lispector, é um autor interessante. Eu vou completar aqui os 30 minutos de vídeo, tá? Leiam Clarice Lispector, é uma autora muito interessante. Recomendem mais livros dela aí embaixo, que eu quero saber as suas indicações e tudo mais. No Água Viva, que é um livro da autora que eu li esse ano, eu não sei se foi Água Viva, creio que foi Água Viva, qualquer coisa também se eu errar, mas enfim, em um dos livros da autora que eu li esse ano, que é um livro mais curto, eu até caí o celular para pesquisar, mas eu vou dar uma pausa aqui, vou
Bom, é esse mesmo, tá bom? O livro se chama Água Viva mesmo. Eu li esse livro aqui da autora esse ano, ó. Tá vendo? Pesquisei aqui a capinha, mas tá no Kindle também. Esse aqui é um livro curto da autora, e é um livro que ela vai falar sobre a sua questão da escrita, né? E uma coisa bem interessante que ela também fala na entrevista dela da TV Cultura, né? E ela também ressalta isso nele. Esse livro curtinho é um dos livros mais curtos da autora. Ela fala sobre que enquanto ela não escreve, ela está morta. Ela só passa a existir quando ela escreve. Eu acho isso interessante. Ela também fala isso na entrevista da TV Cultura. É como se escrever para Clarice Lispector fosse uma necessidade constante, né? Para ela estar viva, né? Não é à toa que seus livros são tidos aí pela crítica especialista e tudo mais como livros muito difíceis de compreensão, né? De atenção e tudo mais. Eu, pelo menos, ficaria louco se me entregasse um texto da Clarice Lispector. Interpreta isso aqui. Eu ficaria, meu Deus do céu, como é que eu vou interpretar isso aqui? Mas tem um filme também, né? Tem vários. Eu não sei se tem vários filmes de algumas obras da Clarice Lispector, mas eu sei que tem um sobre a Hora da Estrela, se eu não estou enganado, né? E é isso. Gente, um abraço pra vocês forte. Por favor, antes de sair desse vídeo, não sai agora, mas dá o joinha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo pra dar uma força aqui a Fernando, tá? E se inscreve, compartilha com seus amigos. Eu amo isso aqui, amo falar sobre literatura, eu amo interpretar, amo atuar. E é isso, eu desejo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei de todas as formas fazer alguma coisa legal aí pra vocês, tá? Isso aqui foram as minhas análises do conto e tá tudo bem aí, tá? Eu vou deixar qualquer coisa, o link de compra lá embaixo na descrição do vídeo da Amazon, caso vocês queiram ler livros de contos, livros de prosa de Clarice, de prosa, outros livros, romances no caso de Clarice Lispector, tá? Um abraço pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Talvez eu demore muito pra aparecer novamente aqui, eu não sei, mas vamos ver, tá? Eu vou aproveitar esse ritmo aí, né, como eu tô aproveitando agora pra gravar aí pra vocês. Eu não sei se eu vou aparecer, vou demorar um pouquinho pra aparecer, talvez. Mas enquanto eu estiver vivo, o canal não para, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso.